Olá, meus amigos associados da Pagos. É um privilégio, é um prazer estar aqui. A gente está inaugurando o nosso primeiro podcast. A gente sonhava com esse momento, estamos aqui inaugurando em grande estilo, né, no estilo internacional. E temos o prazer aqui, deixa eu me apresentar, eu sou o Lincoln, estou presidente da Associação Pagos. Estou aqui fazendo minha contribuição para o mercado. A gente está fazendo dessa associação virar uma referência no Brasil, porque a gente entende que aqui no Brasil a gente tem excelentes profissionais, a gente tem como é que eu posso dizer, acho que um nível de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional no setor muito, muito bom e possível, um orgulho nacional e possível de exportação. Então eu estou aqui representando aqui a nossa nova diretoria, que foi eleita em julho, e aqui está o nosso vice-presidente, Alfredo Bernatti. E é um grande prazer estar com você. E hoje a gente vai entrevistar aqui o querido Pablo Andrés. Como é que fala? Pablo Andrés Ribeira Cruz. Pablo Andrés Ribeira. Muito obrigado. Alfredo, conta um pouquinho de você e daqui a pouco a gente faz uma brilhante apresentação. Obrigado aqui por ter trazido aqui o Pablo. Acho que é um momento especial. E para você aí que está assistindo, temos aqui o Alfredo, um vice-presidente, super atuante, é um executivo no Brasil, mas é nascido de Jujuy, em Argentina, um lugar lindo, maravilhoso. Eu nunca fui, mas eu vi fotos, mas mora no Brasil, já praticamente um brasileiro. Vai ter que enviar um link exclusivo para os associados da Pagos, para que vejam algumas imagens de Jujuy. Por que não irmos lá, pedir o Sandro para combinar aí uma carreata, uma excursão. Né? Estaria legal. Bom, senhor presidente, senhor Lincoln, eu te quero agradecer publicamente toda a energia que você está colocando na associação e como parte desse processo, a divulgação de informação, inspiração. Eu acho que é realmente impossível imaginar que a gente consiga avançar sozinho. Os associados da Pagos estamos trabalhando juntos. Achamos que esse modelo de unir forças, de fazer sinergias, de compartilhar. A semana passada conversávamos, né, de compartilhar mesmo alguns erros, né, não esperar que cada um tenha um erro. Quando alguém tem um erro, uma situação de fraude, o que for que esteja acontecendo, compartilhar isso na associação faz a todo mundo crescer e crescer mais rápido, né? Então, nesse processo, eu tenho a sorte de trabalhar em uma empresa internacional e o tempo todo a gente está falando com outros países. Meu novo chefe, Pablo, repassou a palavra. Ele morou muitos anos na Europa, agora está morando no México e também agora nesses dias conhecendo o mercado brasileiro. É uma riqueza para pegar inspiração e compartilhar com nossos associados. Acho que isso vai estar legal. Muito obrigado. Aqui, para todos, o Alfredo hoje é Head de Ecossistema de Pagamentos Abertos, incluindo emissão, aquisição e aceitação da marca. São duas marcas, se eu não me engano, vou pedir para ele explicar um pouquinho depois. Cuida de UX e tem um DNA inovador. Perfil prático e estratégico, liderando negócios e alto índice de crescimento baseado em diferenciação de produtos, serviços e com soluções pragmáticas orientadas para o cliente. O Alfredo, além disso tudo, contribui magnificamente com a associação. Muito obrigado. Eu fui da associação quando ela nasceu, me afastei e retornei. Quando eu retornei, o Alfredo já contribuía tremendamente. E agora eu quero fazer a apresentação do Pablo. Pablo é nascido em Bogotá, hoje mora no México, executivo com amplo histórico na indústria de pagamentos digitais, experiência em consultoria técnica e estratégia de negócios e marketing, de produtos e campo. Multicultural e tem uma crença nas organizações multifuncionais, focado e entende necessidade do consumidor, traz ao mercado serviços inovadores, focado em pagamentos. Então, ajuda as marcas a projetar serviços entregues antes, durante e após o momento do pagamento. Então, a gente está diante aqui de um grande executivo. Muito obrigado, André, por estar aqui. Acho que conseguimos essa agenda, esse horário na sua agenda.
Aqui é uma grande honra poder contar com o seu conhecimento, trazer esse conhecimento para o Brasil. Muchas gracias por invitarme. E nós que agradecemos. Conta um pouquinho de você. Queremos conhecer você antes de conhecer sua carreira. A gente quer saber o que você gosta. Se gosta de futebol, se vai torcer pela Colômbia, vai torcer pelo México. Conta um pouquinho para a gente. Sí. Yo inicié como ingeniero de sistemas hace unos años y caí en el mundo de pagos bastante joven, en una empresa que se llamaba en la época Schlumberger, que hacía medios de pago para los bancos, para los sistemas de pago. Y evolucioné allí desde puestos muy técnicos hasta ser responsable de marketing en Europa para los bancos, donde me moví a Edenred. En Edenred he estado trabajando los últimos 4 o 5 años en la innovación de pagos. Entonces he utilizado la experiencia que adquirí en esta empresa que se llamó en una época Gemalto y que ahora hace parte de Thales, convirtiendo eso en cómo lo llevamos hacia los clientes, hacia la utilización, hacia la innovación y la disrupción en medios de pago. Y creo que ha habido una aceleración en los últimos 6, 10 años que ha sido un poco motivada, y vamos a hablar un poco más de eso más tarde, por los reguladores y esta intención que tienen en 2 ejes diferentes. Un primer eje que es cómo aumentamos la competición, la concurrencia en medios de pago hacia el cliente para traer más servicios, para traer más innovación, pero en un segundo eje también muy importante para todo el mundo, que es la seguridad y la protección del consumidor. No solamente sobre su identidad, claro, pero también sobre el dinero que está moviéndose. Y desde hace 3 meses regresé a América Latina, basado ahora en México, responsable de la línea de negocios de Edenred que se llama Payments para América Latina y más allá, un poco más allá, vamos a decir, todas las Américas. Eu quero comentar algo. Quando Pablo trabalhou na Edenred na França, e você não trabalhou para a Edenred França, você trabalhou para o headquarter. Então, você teve a oportunidade de ver o mundo todo. A Edenred está presente em 50 países. Então, a partir de aí surge a ideia de pegar do Pablo a experiência dele, o que ele viu no mundo todo. Sí, el grupo Edenred tiene una división de innovación sobre los medios de pago basada en Francia, pero que hace parte del grupo. Entonces, hace unos años ya conozco a Alfredo, he venido varias veces a Brasil. Não sei se isso é bom, mas... No, sí, es bastante interesante. Y una de las grandes motivaciones que tenemos en Edenred es cómo llevar nuestros servicios a mercados y a casos de uso mucho más innovadores. Y el mercado brasilero, como el mercado mexicano y en general latinoamericano, tienen contextos de evolución y de dinámica muy rápida, muy ágil, que lo hacen súper interesantes para alguien como yo, que ha estado un poco expuesto a otras ideas. Y muy bien, vamos a ver cómo nos va aqui. Como é que você tem percebido, né? Você passou um tempo, né? Você é de Bogotá, Colômbia, trabalhou na Europa, agora está no México, cuida do Brasil. Como é que você entende os movimentos de inovação e as tendências são as mesmas ou você vê diferença? Yo creo que la cuestión de tendencias es una tensión entre 2 fuerzas grandes. Una fuerza, y era lo que decía yo ahora, una primera fuerza que es cómo la cadena de valor de los pagos se divide cada vez más. Entonces, cómo tenemos un procesador que de pronto puede manejar la identidad, que de pronto va a manejar la autorización, pero también la transferencia. Cómo esa cadena de valor se separa para crear nuevos actores. Primera fuerza. Segunda fuerza, cómo aseguramos que el consumidor puede tener acceso a su dinero en cualquier situación. Y entonces, estas 2 generan una tensión que van a hacer que las tendencias sean diferentes. Por ejemplo, en Brasil, un país con una gran bancarización, en el que el cash, y yo creo que el mejor ejemplo es un video que Alfredo me envió hace poco, de un cantante en la calle que decía,
Pix accepted. Entonces, esas dos fuerzas han generado una tendencia de digitalización que llega hoy hasta desplazar el efectivo, el cash, en la calle. En Europa es un poco diferente. En Europa hay bancarización, hay menos cash también, pero el combate es mucho menos fuerte. El combate es mucho más hacia los pagos digitales en e-commerce, cómo aumentamos este servicio de grandes plataformas. En México es un poco diferente, porque hay más cash, hay más efectivo en circulación. Entonces, las mismas dos fuerzas, cómo separamos la cadena de valor y cómo protegemos al cliente, generan movimientos diferentes y tendencias diferentes. Entonces yo lo pondría en 3 grandes ejes. Un primer eje, por el que muchas economías han pasado, Brasil pasó, Europa pasó, cómo movemos el cash, cómo desplazamos al cash. Un segundo eje, cómo llevamos en la calle, en todos los diferentes elementos de la vida cotidiana, pagos digitales de una forma mucho más presente. O que você chama de pagos digitais? É a tarjeta? Não mais. Es una buena pregunta filosófica. ¿El pago con tarjeta es digital o no lo es? La cuestión de la tarjeta, del medio de pago plástico con un chip, es una cuestión de identidad, de identificación de un tarjetaviente, de un consumidor, hacia la red de pagos. Entonces, cuando estamos hablando de pagos digitales, estamos hablando de pagos que van por estos canales digitales, y la identificación puede ser física, con un chip, o puede ser digital, con su identidad biométrica sobre teléfonos o con un token, blockchain, cosas de estas. NFC. NFC no es más que una interfaz entre 2 elementos físicos. Sí. Entonces, yo diría, el pago digital puede ser un pago que sea NFC, presencial, que sea peer-to-peer, que sea app-to-app, pero también que pueda ser un pago con tarjetas, siempre y cuando el proceso sea completamente digitalizado. Sin esquecer da, não sei, vamos llamarle uberização da experiência do pagamento que você paga sem lembrar que você está pagando, né? Uhum. Que essa tokenização, eu acho que é um pouco além, né? Já não existe o cartão, não existe uma aproximação. Não, eu viajei em táxi, eu desci do carro e agora, e não lembrei em nenhum momento do pagamento, né? Isso é o extremo na experiência. Você falava em podcast recente o nome do jogo é a experiência do usuário, né? Esse pagamento digital que leva a uma experiência que realmente não existe esse sentimento, eu estou pagando. Acho que é o máximo, né? Esse sonho, né, ou esse alvo do pagamento sem fricção, e Pablo, se eu estiver falando muito rápido em português, pode pedir que tem um tradutor aqui, temos 2 inclusive, ele consegue aqui me ajudar, mas eu não vou me arriscar em falar em espanhol, não, mas porque não, dá para entender? Eu estou compreendendo muito bem. Você está compreendendo? Sim, então, sim, tudo completamente. certo. Então isso aqui é América Latina, irmão. Isso aqui, eu vim aqui com os problemas, então... os problemas. Não, você está aqui como vice-presidente da associação. Esquece seu crachá. Mas o que eu acho interessante, há muitos anos a gente fala sobre experiência de pagamento, né? Tem aquele caso lá da loja da Amazon, né, que você entra e sai e não paga, né? Isso ainda não virou uma realidade comum ou ainda não virou uma experiência normal, mas hoje a gente ainda busca, a gente ainda fica surpreso com esse tipo de procedimento. O quanto que as empresas, as marcas, os varejos ainda podem explorar esse tipo de experiência, né? E quando a gente fala de experiência, desse tipo de experiência, a gente não está falando de nada que não exista mais, né? Tudo isso já está disponível. Todas essas tecnologias estão disponíveis. Seja, né, uma tecnologia para fazer uma wallet, onde você grava o token e faz a recorrência, reconhece com biometria, ou reconhece com senha, com PIN. E
mas eu acho que a aplicação disso, né, de toda essa oferta de tecnologia na vida do varejo, eu acho que ela pouco evoluiu. Né? Hoje a gente ainda continua vendo muita tarreta, a gente ainda vê muita maquininha, a gente ainda vê muito pinpad, muito... Varejo retailer. Ah, entendi. Obrigado. As tendas, viu? Tá funcionando? Tá bom. Então, assim, feito essa tradução, mas eu vejo que a gente ainda tem uma etapa de criar experiência. Né? Nós, do mercado de pagamento, a gente teve bastante evolução. E essa evolução, para mim, ela tem 3 níveis. Eu vou segmentar esses níveis enquanto ele troca aqui o microfone para dar tempo. E esses níveis, ele está vamos chamar na camada muito semelhante à do iceberg, né? Onde todo mundo vê, que é o NFC, a tarjeta, o PIN, o mobile, o QR Code. Tudo isso, para mim, ainda é um nível superficial. Né? O que está no segundo nível, na camada logo abaixo, mas perto ainda da superfície, é a distribuição e a forma de conexão com as aplicações. Então, numa tenda, no retail, eu tenho que me adaptar com a realidade dos hardwares e dos softwares que ele usa. E ainda embaixo dessa camada de distribuição ou de associação com o software do que é aplicado, você tem, para mim, que é a mais inteligente das camadas, que é a camada do arranjo. Arranjo no Brasil são as marcas, né, e aí também vulgarmente as bandeiras. Esse arranjo do pagamento, onde tem aí, né, as marcas conhecidas como Visa, Mastercard, Good Card, Amex, American Express, Elo, essas marcas construíram um arcabouço de confiança e segurança para que tudo isso que vá se distribuindo acima, ela possa acontecer. Eu posso ir hoje aqui numa loja, numa tenda, compro uma TV, passo um cartão, qualquer maneira, PIN, NFC, sai um papelzinho, ou sai um e-mail, e o dono da tenda acredita que vai receber. Isso é mágico. Sim. Essa é a parte mágica. E eu acho que essa parte, ela é a parte a ser desafiada, e o Brasil fez um desafio. Se a gente pensar bem, o Brasil, né, e aí o Alfredo pode me ajudar nisso, o Brasil tem dois casos de muito sucesso dessa base que ninguém vê. Ela tem a Elo, que é uma bandeira que nasceu no Brasil, né, por grandes bancos brasileiros, se popularizou com força desses bancos e não deve nada a outra bandeira. Tem aí uma experiência muito boa, executivos e distribuição, e tudo funciona igual às outras. Tem um acordo tecnológico com a Discovery Diners, mas também é invisível. E recentemente o regulador, o governo, veio também participa agora como um player e fez um arranjo chamado Pix. Então, dado todo esse arcabouço, que a gente veio falando de experiência, de UX, aí fala um pouco aqui da camada que distribui e conecta com a realidade do balcão, das tendas, das lojas, dos varejistas, mas tudo isso começa, né, onde tem um arranjo que consegue dar garantia, logística, segurança, capilaridade a todo o sistema. Então, eu percebo que isso é fundamental. E o Brasil teve esse elemento de inovador em lançar 2 bandeiras, coisa que eu não conheço em outros países, salvo China, com os casos de QR Code. O que você
acompanhou disso aqui no Brasil? O que você acha que isso... Se a gente está bem, está atrás, como é que você enxerga isso? Escuché y entendí varias cosas muy interesantes. Lo primero, cuando decías, si los medios de pago actuales dan una especie de círculo de confianza y de seguridad. Llegas, presentas tu tarjeta, entras tu PIN o es que sea NFC, logras comprar y te vas con tu compra. Durante más de 30 años la industria mejoró la seguridad de la tarjeta de pago hasta llegar al punto en el que estamos hoy. Pero eso responde a un caso de uso. Uno de los casos de uso, el más normal, el más ampliamente utilizado históricamente. Voy a un almacén y compro algo. Lo que hemos visto, y el caso de China es un muy buen ejemplo, es que ese caso de uso, a medida que las tecnologías, que la distancia va cambiando entre el comercio y el comprador, no se aplica siempre, no funciona siempre. Hay casos de uso diferentes, hay casos de uso nuevos. Y entre más estamos entrando en un comercio electrónico, en un comercio digital, en el que no necesariamente el comerciante y el comprador se están viendo, pueden tener una proximidad, ese caso de uso es mucho más distante. ¿Qué pasó en China? El QR Code, que básicamente es una puerta de entrada a un sistema de pagos por aplicaciones, reemplazó ampliamente al punto de llegar incluso en presencial. En China visitamos hace poco y veíamos cómo terminales de pago servían para tener un QR Code, para tenerlo allí. Pero muy pocas personas, solamente los extranjeros llegábamos a utilizar el terminal de pago. Entonces, cuando tú estás diciendo, ¿por qué todas esas tecnologías no necesariamente se lanzan? ¿Por qué no hay la escalabilidad que logramos tener con el medio tradicional? Yo diría, es que los nuevos casos de uso están creciendo mucho más, están apareciendo, cada vez hay un nuevo caso de uso. Y allí es donde yo vuelvo a esta necesidad de tener un fraccionamiento de la cadena de valor para que actores especializados puedan traer y responder a nuevas demandas. Listo. Eu, Lincoln, acho que... Bueno, e Pablo, eu acho que esta história recém começa. Porque a seguinte geração do que vai estar acontecendo tem que ver muito mais com o que o usuário comprou, em qual momento ele comprou, para predecir o qual vai ser a seguinte compra, para ser muito mais assertivos na, vamos chamar desde nossa indústria, o estímulo ao consumo, né? Fazer rodar essa roda. E cada vez mais as integrações, a gente tem a sorte de estar trabalhando no modelo de marketplace agora, mas é um modelo onde a gente está levando um tracking de qual foi o produto, quando foi que comprou, quantos dias, quantas horas aconteceram desde que ele recebeu, fez o caixinho, para já, a próxima vez, eu me antecipar de la necessidade e já estar ofertando um produto do varejo com o que a gente tem na parceria para chegar na hora certa, antes de que o cara faça um saque, por exemplo. Dessa forma, procurar essa monetização. E a partir disso, a gente, pelo menos no nosso caso, estamos entrando recém nesse mundo, mas o varejo com o que estamos fazendo a parceria já nos está falando que eles sabem qual é o seguinte produto que esse usuário vai precisar após de que comprou o primeiro. E então a gente, no nosso caso, quando o usuário já recebe o seguinte caixinho pela empresa, a gente já vai estar oferecendo o produto complementar do primeiro que ele fez o mês passado. Isso eu acho fantástico. Aí a gente tem que se reinventar em modelos de organização. Eu, por exemplo, não tinha uma equipe de BI, esse nível de inteligência. Eu, ao sumo, chegava até MCC, né? O tipo de estabelecimento no qual ele consumiu. Mas eu não estava olhando o que consumiu. Então, eu acho que essa facilidade que estão dando os arranjos
van a nos permitir evoluir mais rápido nas próximas fases, que são bem mais, eu acho, provavelmente interessante no sentido do marketing, né? Nessa predecibilidade de consumo. Estás mencionando algo que me parece súper importante y es la predictibilidad de las compras, del comportamiento del consumidor. Pero en esa predictibilidad, la única forma de tener suficiente información para llegar a esa predictibilidad es precisamente de estar allí, presente y disponible en cada uno de los momentos de pago. Y el pago, lo que estaban diciendo un poco, el pago silencioso, ese pago que desaparece, que es esa utopía que algunos han logrado como Uber, implica eso, implica estar presente en el momento en que cualquier consumidor quiere comprar cualquier cosa. Entonces, volviendo a la temática de los casos de uso y lo que tú estás diciendo, me parece una construcción, un paso siguiente, que es cuando en tanto que el gestor del dinero del consumidor soy capaz de estar en cualquier momento de pago, que sea en internet, que sea en el almacén, que sea en una aplicación, que sea en un sitio de e-commerce, y que lo logro hacer, como tú decías, con una experiencia de utilización simplificada, allí es donde empiezo a colectar esa información. Allí es donde empiezo a entender a mi consumidor. No únicamente cuando compra en una aplicación, pero cuando compra en todo lado. Amazon. ¿Por qué Amazon es interesante? Las experimentaciones de Amazon. ¿Por qué, más allá de decir la tecnología me permite entrar al almacén, ser reconocido, tomar un producto o volverlo a dejar? Lo que está haciendo Amazon es ver el comportamiento de un grupo de usuarios en un almacén. Cómo reconocer, cómo saber que tengo que ponerle en este almacén ciertos productos porque detrás en e-commerce estoy vendiendo esos productos. Porque sé que en esta región me están comprando más, por ejemplo, comida que electrónicos. Entonces, ese comportamiento multipresencial en diferentes touch points, diferentes puntos de contacto con el consumidor, me parece súper importante. Y es allí donde las tendencias se diferencian, porque esa súper especialización de actores de pago permite que sea una especie de Lego, permite que la tecnología se convierta en un Lego en el que puedo ir para ciertos casos de uso, utilizar ciertos actores, para otros casos de uso, utilizar otros, pero el consumidor y la relación conmigo, en tanto que emisor, sigue siendo la misma. Perfeito. Eu adorei essa forma que o Alfredo puxou esse tema e da forma que você explorou, né? E agora eu queria entender, e aí nesse tema mesmo, onde é o lugar mais avançado, onde é o lugar que você viu essa aplicação de estudo de dados, de estudos preditivos, algoritmos? A gente conhece os casos de Amazon para consumo, de Netflix para sugestões de filme, YouTube para, né, o Instagram. Todos esses usam seus algoritmos e buscam mapear seu perfil. E isso está numa esfera, agora eu vou falar como um usuário comum, médio brasileiro, e que experimenta isso, mas as experiências são muito focadas ali no digital, né, em alguns aplicativos, principalmente os aplicativos internacionais, como esses que eu falei. Mas eu tenho curiosidade de saber empresas, ou se na empresa que vocês trabalham, em sua empresa, como é que você enxerga o uso de dados e como é que você aplica esse uso de dados e onde você viu isso mais avançado no mundo, né? Dado a sua experiência internacional, na Europa, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, onde você viu? Traz um exemplo para a gente de aplicação. Ou se não, porque também eu acho que isso tudo é muito bacana, a gente vê isso, a gente fica explorando esse tema, mas na prática a gente ainda está engatinhando. Pelo menos eu vejo aqui no Brasil, né? A gente fala muito do BI, do Data Lake, a gente fala muito dos algoritmos, a gente fala muito, mas eu vejo no nosso mercado, no mercado de pagamentos, eu vejo o mercado de pagamentos sempre foi rico em dados, né? Eu sempre tive muito acesso a relatórios, sempre fiz bastante estudos, mas sempre ligado a spending,
a promoção, campanhas de bloqueio, desbloqueio de cartão, uso do cartão, aumento da fatura, pagamento da fatura. Mas para o consumo, né, eu não vi isso ainda de uma maneira larga. Assim, eu queria muito ouvir uma experiência sua aí, ou da corporação inteira. Yo lo separaría en tres campos diferentes. El primero, cuando un consumidor está comprando productos digitales, Netflix. Entonces, lo viví hace poco. Cuando estoy en Francia, Netflix me propone ciertas cosas. Es mi cuenta. Llego a México, me conecto y el catálogo ha cambiado. Lo que me está proponiendo Netflix está mucho más adaptado no solamente a mi histórico de consumo, pero también a lo que se está viendo en México. Y llego después a Brasil y es exactamente lo mismo. Mi catálogo cambia. Sigue siendo la misma tendencia de consumo, siguen siendo los mismos temas, pero algunos productos digitales, algunas películas, algunas series son diferentes, son mucho más locales. Eso cuando estamos hablando de pagos, de productos digitales que están siendo comprados, ¿qué pasa? La data le permite a esas grandes plataformas entender mucho mejor cómo personalizar el producto que me está vendiendo. Cuando llego a México es una serie sobre, creo que fue Vicente Fernández que apareció, que nunca había visto antes, pero llegué a México y me gustan las series históricas. Entonces, la historia, un biopic de un personaje mexicano apareció en mi catálogo. Ese es un... Sí. Pero hay un asunto también subyacente, que Netflix sabe dónde estás, ¿no? Exactamente. Además de tus dados de consumo, tiene tus dados de localização. E como é que você vê essa experiência no meio de pagamentos? Você vê isso? Ou tem na empresa de vocês um uso forte desse tipo de... Allí es donde quería ir. Entonces, Netflix utiliza la data para proponerme servicios en tanto que consumidor. Empresas como Edenred utilizamos la data de una forma diferente. Nuestro tema es más la seguridad y la disponibilidad del pago. Es más una data operacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para proteger a nuestros consumidores, a los que utilizan nuestro producto, no es un producto, no es un servicio de consumo digital. Nuestro producto, nuestro servicio es un enabler para que puedas ir a pagar. Es un servicio de pagos. Entonces la data la vamos a utilizar de forma diferente, no para saber cómo consumes, sino para saber en qué momento si eres tú el que está consumiendo, en qué momento si eres tú. Seguridad y disponibilidad. Tenemos yo creo que el gran reto es desplazar el efectivo, el cash. Entonces cuando vemos que tú quieres consumir en algún sitio con nuestros productos y que no lo logras hacer, ese tipo de data es súper importante para nosotros, porque tenemos que ir a resolver ese gap que existe y cada vez resolvemos más. Cuando vemos que hay arquetipos o modelos de consumo que no son los tuyos, tenemos que levantar alertas y tenemos que ir a decir, ok, aquí hay un problema, hablemos con el consumidor. Entonces, ese segundo tema de data es cómo mejoro mis servicios hacia el consumidor, entendiendo cómo él se comporta. Pero no es necesariamente qué va a consumir, sino cómo su experiencia de consumo se comporta. Y un tercero, en el que nosotros, y que personalmente, y Alfredo te dejaré comentar, creo que es una especie de quimera del mercado, que es la ultramonetización de la data. Cómo en tanto que empresa colecciono data y se la vendo a otras. Google, los grandes actores del marketing digital lo logran hacer, y aún así Google, vimos hace poco, su profit bajó. Entonces, creo que eso es una gran quimera de decir esta super monetización de la data. A Meta también, ¿no? Yo creo más en la utilización de la data para, de un lado, empujar mis productos, o del otro lado, proteger a mi consumidor para que se sienta, para que esté en ese círculo de seguridad, en ese triángulo de seguridad que se había inventado en el medio de pago físico, pero ahora en un mundo mucho más digitalizado, mucho más distante, mucho más expuesto a cualquier tipo de ataque. Correcto. También en la parte de previsibilidad, a mí me pasó en esa semana... Si quieres hablar en portugués. Perdón. nessa semana, eu tinha que fazer um pagamento no México. E
eu faz 5 anos que eu faço um pagamento o mesmo dia. Nessa semana, com tanta visita aqui internacional, esqueci. 5 anos, vou ter uma multa. Mas, cara, como ainda esse super aplicativo é um banco mexicano, por que o aplicativo não me falou, cara, o que aconteceu com você? Faz 5 anos, você mesmo dia faz o mesmo pagamento do mesmo valor, cara. Tudo bem? Você está vivo? Tô vivo? Cara, como pode ser, né? É um caso de uso... Caso uso que hay que pensar, né? E, Pablo, eu queria te fazer uma consulta. Você teve muitos projetos que tinham que ver com super apps. Uhum. Nas super apps mundiais, globais, não gostam de processos de integrações locais, né? Ou é uma integração global mundial, ou não é? Não. E não te falam que não, né? Te falam, não, sim, tudo bem, a gente pode integrar. Tudo bem para vocês, a gente integra 2028, 2029? Caiu um lenço aqui. Então, como é esse processo primeiramente, da negociação? Porque ser priorizado nessas super apps de delivery, por exemplo. Sim. E depois a integração e o rollout mesmo. Sí. Es interesante que traigas el tema de la super app, sobre todo por lo que estábamos diciendo. ¿Cómo entiendo a mi consumidor? ¿Cómo le doy un acceso a los pagos en ese momento? Y el cruce entre super apps y medios de pago es precisamente eso. Cuando yo como medio de pago acompaño a mi consumidor en su día a día, puedo saber cuáles son las aplicaciones que está utilizando, cuáles son esas super apps que están apareciendo y en las que yo tengo que sí o sí estar presente en tanto que medio de pago. Pero del otro lado, en tanto que servicio de pago más que medio de pago, del otro lado las aplicaciones ven también esa misma necesidad. Si tengo un grupo de consumidores que tienen dinero y que no lo puedo aceptar en mi aplicación, que no puede venir hacia mi super aplicación, es problemático. Es una parte del mercado que estoy dejando. Es una parte de esos servicios que no logro vender. Entonces, la priorización, y hoy más y más, el recurso tecnológico es bastante escaso. Entonces, la priorización va a venir de esa interacción y de ese objetivo común de traer consumidores y su capacidad de pago hacia esas super aplicaciones. Entonces, tienes completamente razón. Uno, en tanto que servicio de pago, tengo que proveer un solo y único punto de contacto. Y no solamente un solo y único punto de contacto en Brasil. Tiene que ser el mismo en México, tiene que ser el mismo en Europa, tiene que ser el mismo en Estados Unidos. Segundo, tengo que proveer una sola y única experiencia de utilización y la más simple. Y de nuevo, no únicamente en una región, en todo el mundo. Y eso implica inversiones, eso implica disponibilidad, eso implica tiempos de desarrollo. Entonces, ¿cómo priorizarse hacia esas grandes super apps? Una opción puede ser convertirse usted mismo en una super app. Nosotros mismos podríamos ser una super app. Otra opción es justificarle a esa super app que sí tienes una parte del mercado que no pueden obtener de otra forma. Y así es como pasan esas negociaciones. Así es como va subiendo un poco en importancia en la priorización. É um fato, não, é um procedimento delicado, né? Porque os super apps acabam atingindo muita gente e tem um contato e um estímulo a consumo, né, a conveniência muito maior do que o nosso, do nosso mercado de pagamento. O nosso mercado, em tese, se a gente fez tudo certo, o cliente não lembra da gente. Compreende? Se deu tudo certo, o cliente não viu nem... Ele só lembra da gente se deu errado. Tentou pagar e não conseguiu. Aí ele lembra, esse banco, essa bandeira, esse fintech, essa não funciona, vou trocar. Né? Então, ele só quando dá ruído. Por outro lado, quando a gente oferece serviço e tem uma camada de merchants, de super apps, de soluções que estão servindo com coisas mais
né, mais desejadas pelo público, pelo cliente, a intenção também futura de um super app é entrar na camada de pagamento e te substituir. Uhum. Né? Na verdade, é o grande alvo. A gente não quer... Aí você acabou de citar, né? Não, ou eu viro um super app, ou eu consigo ser super conectado e quase que insubstituível, né, para todos. Né? Então, essa é uma tensão, né, que a gente começou a sofrer recentemente, né, de uns 10 anos para cá. Né, praticamente cada um ficava no seu lugar, no seu raio de atuação, e ninguém invadia o meio de pagamento. Né? E o meio de pagamento também não invadia a parte do consumo. Agora está todo mundo indo para a mesma arena. Né? Eu quero ter o cliente e atendê-lo em todas as suas demandas. Oferta de consumo, serviços, crédito, não só pagamento, investimentos, enfim. Acho que é um desafio bacana, a gente vai explorar isso mais, né, para o futuro. Eu não sei em que circunstância, se você pode citar algum lugar do mundo onde isso já mais... essa arena está quente. No Brasil ainda não está tão quente, mas ela é visível. Está todo mundo comprando tickets, está todo mundo comprando seus ingressos, se aquecendo. Mas onde você vê, pela tua experiência mundial, onde você vê isso acontecendo de uma maneira mais violenta? Yo creo, y vuelvo al ejemplo de China, fue donde pasó de forma más brutal, donde las super apps se convirtieron en esos intermediadores, esos agregadores de servicios. Para mim, o exemplo China, eu tiraria. É bom, o exemplo é o melhor caso, mas eu vejo a China diferente. Por quê? Desculpa mas a China, na verdade, ela saiu de um regime, não de um regime, mas de um processo, de um modelo econômico para outro, onde de um dia para o outro tem 2 bilhões de pessoas que precisavam se bancarizar e não tinha bancarização. Então, vamos bancarizar aqui. E já existia um app, que o app virou banco e virou meio de pagamento. Eu acho que ele foi meio que Isso pode acontecer muito facilmente na África, onde a gente sabe que os primeiros exemplos de mobile payment aconteceram lá. Sim. Mas eu queria saber num país que já é bancarizado, tipo França, algum país da Europa, das Américas. Voy a ir allá, voy a responderte, pero... Aqui é duro, aqui é pegadinha, Pero aún así quiero partir de China. ¿Y por qué quiero partir de China? Porque mostró, precisamente por las condiciones que tú estabas diciendo, no bancarización muy rápida, mostró elementos de dinámica que son interesantes. El primero, las super apps. Ninguna de las super apps estaba proveyendo un servicio, inicialmente su propio servicio. Las super apps que fueron al comienzo en China, agregadores de servicios, marketplace, agregadores de servicios diferentes, de pagos diferentes. Entonces, este concepto de agregación para mí es súper importante para ver cuáles son las tendencias. E ainda complementando, China tem um caso, para mim, né, na minha rasa visão, ela nasceu muito mais para conectar o produtor e o como é que fala? O retailer, ou o dono da tienda, e fazer depois a cadeia de produção global. Exactamente. Onde eu vendo e entrego em qualquer lugar do mundo. Exactamente. Entonces, ese principio de agregación, conexión, es súper interesante y súper importante. Necesitaríamos una bola de cristal para saber dónde las super apps van a crecer más rápido. Creo que la dinámica en América Latina es mucho más importante que la dinámica de super apps en Europa. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchos más servicios, hay utilizaciones, hay muchos más casos de uso en América Latina, en el día a día de los consumidores, que necesitan esa agregación. Si tengo un medio de pago que me permite ir a un restaurante y que me permite ir a... Chamar um restaurante. Que me permite ir a un centro comercial, que me permite pagar mi gasolina, ¿cómo se dice? Combustible.
finalmente necesito agregarlo en una cantidad de otros servicios también. Entonces, no veo un país que tenga la misma dinámica de China, pero Brasil está muy cercano. Hay aplicaciones de agregación muy importantes en Brasil que están rayonando hacia el mundo, hacia América Latina. El caso de África me parece súper interesante y creo que es la siguiente placa tectónica en la que el universo de pagos debería estar concentrándose. ¿Por qué? Porque tienes razón. Los pagos móviles llegaron en en África bastante rápido y de una forma bastante disruptiva. Un SMS te permitía ir a pagar y comprar una barra de jabón en la tienda de la esquina. Viró modelo de análisis de crédito. Exactamente. Entonces, de una forma muy fácil, entraron en el día a día, pero un día a día bastante inmediato, bastante cercano. Compro un dulce, compro un paquete de comida, compro esto. A medida que en África los pagos se van volviendo mucho más distantes, mucho más, ya no voy a comprar en la tienda de la esquina, sino que voy a comprar en Amazon o voy a comprar en servicios locales como Amazon, la cuestión de la agregación se va a presentar también. ¿Cómo logro agregar esos diferentes medios de pago? Y algunas de mis fuentes de pago son mi cuenta móvil. Entonces, ¿cómo esa agregación se va a hacer en África? Me parece un terreno interesante a seguir. Pero el que tenga la respuesta, que me la dé y voy a ir a invertir porque es interesante. Me avisaram do seu horário. Quanto tempo mais você... Tem mais meia hora? Uhum. Eu tenho duas perguntas que eu gostaria muito de explorar. E aí, Pablo, e aí também, Alfredo, eu gostaria também de que você falasse um pouquinho do seu processo. Como é que vocês hoje, aí vou endereçar para a companhia, como é que vocês hoje estão fazendo gestão da inovação? Pablo, o nosso público aqui é o público que são empresários, tem muitos empresários e muitos investidores e empreendedores de meios de pagamento dentro da nossa associação, mas também temos um capítulo grande de pessoas, de profissionais que se associaram, ou executivos que trabalham numa fintech, ou provedores de tecnologia e serviços para a fintech. E todo mundo, né, busca inovação, ou fornecer, ou desenvolver, e companhias grandes, elas são mais complexas, né, e eu gostaria de entender como é que vocês hoje fazem a gestão da inovação, né? Não é gestão, a inovação não vem, não surge, ela precisa ser bem desenvolvida, protegida, local correto, cultura. Você precisa trabalhar vários aspectos para que você consiga empurrar a inovação dentro de uma corporação. Eu queria entender como é que vocês fazem e dar o conselho também para quem está nos assistindo, como que eles devem fazer ou como podem fazer. Eu acho que o primeiro ponto é qualquer organização precisa encontrar qual é o ofensor que pode estar acontecendo. Porque, bueno, no meu caso, eu nunca vi que uma empresa não tivesse boas ideias. A dúvida, o maior problema que eu estou vendo no mercado tem que ver como fazer acontecer. Não é um assunto de criatividade. Acho que em Latinoamérica somos bem criativos, né? É uma das principais virtudes. Então, nesse contexto, o que a gente está... Eu te mandei um caso de uso de Pix, né, recentemente. Exatamente. Bem interessante. Exatamente. Então, que é o que eu vejo na corporação? É o medo a fracassar. É o principal ofensor que eu vejo. Por quê? Porque o CAPEX, a demanda do investimento, é relevante e a escolha de qual projeto fazer, mas o que acontece se não dá certo? Quem toma esse risco, né? Exatamente.
Esse riesgo. Eu vou arriesgando aqui um... Você vai terminar falando português e ele espanhol. Vamos a ver. Então, nesse contexto, qual é o maior problema? Como errar? Se erro, como vou errar de uma forma... Se fala sempre errar rápido, né? E barato. Sim. Esse para mim é o principal desafio que uma empresa corporativa precisa. Em uma startup, com um dono, eu acho que é muito mais fácil. Numa empresa corporativa, são muitas camadas de... Mas hoje vocês têm um modelo, agora, o que eu chamo de modelo? Tá? Eu posso inovar comprando startups, eu posso inovar fazendo um lab, né, e deixando lá tipo o cubo e olhando, entendendo o que está sendo produzido ali. Eu posso ter uma área de inovação, né, que fica desenvolvendo ou viajando ou produzindo. Como vocês ou fazem tudo isso também, né, porque pode fazer um pouco de tudo e ter uma execução, né, cadenciada, ritmada, para que a gente tenha aí a visão da inovação, ou não. Ou eu vejo aqui o que está quente, vou lá e copio e faço igual. Que é também uma estratégia, é um modo. Que é o grande modelo do Brasil. Né? Aqui a gente acha que todo mundo está fazendo inovação. A maioria, ele olha, não, aquilo deu certo, vou fazer igual. O concorrente fez, eu vou fazer. Eu vi isso dentro de corporações, e não vou aqui, projetos que estavam lá atrás, mas aí o concorrente lançou, a gente, opa, temos que lançar. O projeto estava esquecido. E daqui a pouco o projeto não volta aqui. Ou o projeto tinha sido até cortado do papel, mas o concorrente lançou, a gente não pode ficar atrás. Eu queria até como uma dica mesmo, né? Porque quem está nos assistindo fala, pô, eu não sou o único, eu também tenho essa dificuldade, eu também preciso, ou não, esse modelo é um modelo que me interessa. Não, eu ia comentar que a gente chama 2 tipos de pipelines, na realidade são vários, né? Mas uma a gente chama lac de inovação, que tem que ver com todo mundo tem, mas eu não tenho, eu não posso não ter. Isso é mandatório. E em paralelo, a gente tem quais são os features que só eu poderia ter se eu faço, a partir de um ponto de partida del que é muito mais fácil para mim, provavelmente, que para outro. Que eu já tenho um asset e que me permitiria a mim evoluir. Então, por exemplo, dentro do grupo Edenred, para alguns nichos, a gente temos nossas próprias maquininhas. Isso é um diferencial que eu tenho como emissora, que meu grupo, para esses nichos, tem na maquininha. Então, a completude no teu ecossistema vira um diferencial, né? Perante os seus concorrentes. Exatamente. É tomar vantagem de algo que eu posso ter que outros não têm. Então, um caminho mais curto, não é certo? Ao mesmo tempo, no meu caso, eu estou trabalhando em inovação de operacional, porque meu chefe não me deixa crescer sem reduzir custos. Então, também a gente tirou da cabeça o fato de pensar em inovação só para o cliente ou usuário. Sim. Qual é a inovação interna operacional? No processo produtivo. Né? Exatamente. Perfeito. Porque você sabe, Lincoln, nossas receitas estão sendo cada vez mais difíceis, né? Então... eu ouvi falar. Exatamente. Então, temos que ser criativos também para optimizar nossa eficiência operacional. Perfeito. Nós, no grupo Edenred, eu sou uma startup, mas não por isso meus chefes me perdoam de eu ter perdas acumuladas e eu não cacarejo que eu perdi não sei quantos bi. Não, tenho que ganhar grana, né? Mas isso, assim, esse modelo já é uma inovação. Esse modelo de você, dentro de uma corporação, está liderando uma startup que está dentro de um grupo, né, um grupo multinacional. Isso já é um modelo inovador, né, que permite fazer ali um laboratório, né, e o laboratório com força, né, com musculatura. Apesar de tem musculatura de empresa grande, mas você está ali numa liberdade, num grau de liberdade não igual uma startup, mas muito parecido.
né, onde você pode ter maior velocidade. Isso é um modelo de inovação. Procurar ter o melhor dos dois mundos. Né? Sim, sim, claro. É ótimo isso. Sí, Lincoln, yo creo que la pregunta de qué es la innovación es la primera pregunta a responder. Y Alfredo mencionó el challenge que le ponemos siempre sobre cómo mejorar, cómo ir a buscar, cómo corregir ineficiencias. Y para mí innovación igual corregir ineficiencias, que puedan ser ineficiencias de la utilización, de la experiencia o de la tecnología o de los procesos operativos. Permita-me completar, ou modelo de negócio. O modelos de negócios. O próprio modelo, eu estava fazendo uma consultoria, não digamos, um conselho consultivo a um escritório, uma empresa de serviços, e essa empresa de serviço vive ganhando dinheiro com a dor do outro. Eu falei, por que você não muda isso? Entonces, cuando estamos hablando de ineficiencias igual innovación, no podemos quedarnos simplemente en equipos de innovación. La identificación de la ineficiencia tiene que ser cultural. Entonces, no hay receta mágica para la innovación, pero si hay un consejo que yo daría, el primero es creen una cultura de cuestionamiento de ineficiencias. Que cada empleado de la empresa se esté preguntando cómo mejoro lo que estoy haciendo todos los días, cómo mejoro el impacto que estoy teniendo hacia mis clientes. Allí es donde se van a encontrar las ideas de innovación. Y como decía Alfredo, ideas van a haber muchísimas. Entonces, el segundo elemento importante de una cultura de innovación es la aversión al riesgo, el nivel de aversión de riesgo que puedes tener. Y la única forma en un modelo corporativo como el nuestro, en el que los costos son importantes, la única forma de ser un poco más flexibles con el riesgo es ser capaces de tomar decisiones rápidas. Las decisiones rápidas, ¿qué quieren decir? La idea está buena, la voy a probar, pero si no funciona, la voy a matar rápido también. ¿Por qué? Porque tengo que pasar a la siguiente idea. Sí. Entonces, intentar rápido, probar rápido, pero también decidir rápido sobre continúo o no continúo y sin miedo. No hay que tenerle miedo a los fallos. Es lo peor que puede pasar en un ambiente de innovación. ¿Puedes equivocarte? Sí, puedes equivocarte. La cuestión y la pregunta que te debes hacer es ¿cómo haces para corregir, para aprender y para seguir al siguiente caso, a la siguiente idea de innovación, aprendiendo de lo que no funcionó en la anterior? Y después, tercer elemento súper importante que mencionaba Alfredo también, la escalabilidad. Si logro hacer que una idea funcione, ¿cómo hago para que vaya al máximo de mis clientes? ¿Cómo hago para poder integrarme con el máximo de mis socios de negocios? Y volvemos al tema de plataformas. En algún momento la gestión de la tecnología debe permitirme esa escalabilidad. Y si no tengo esa plataforma única en mis sistemas operativos, tengo que ir a buscarlos. Y es lo que en Edenred hemos estado haciendo desde hace 6, 7 años, un poco más. Muito bom. Você que está nos assistindo, entenda. Aqui, ó, estamos cheios de câmeras aqui. Ó. Você que está nos assistindo, aqui está um conselho muito sábio e com muita experiência. Ou seja, o processo de inovação, né, ele não é um processo de boas ideias, ele é um processo executivo, ele é um processo com início, meio e fim, ele é um processo com datas, ele é um processo com propósito, ele é um processo que tem, né, tem que ter escalabilidade, ele tem um canon, né? Ele precisa passar em alguns critérios, ele conversa com a escala, ele conversa com o meu cliente, ele conversa com a minha concorrência, me diferencia. Uma pergunta ainda na inovação, e vocês fazem aquisições de startups ou de empresas grandes? Tem perfil? Conta um pouquinho como é que vocês trazem isso e se tiverem algum caso fora do Brasil ou no Brasil também, para nos contar. Las adquisiciones son un elemento importante en la vida de toda corporación, sobre todo hoy. Porque lo peor que podemos tener es la arrogancia de creer que podemos inventarnos todo en la casa. Uma boa reflexão. Eu conheço muita gente que pensa. Entonces, la ventaja que tenemos de pronto en Edenred
es que venimos de un universo en el que cada uno de nuestros países era un creador de empresas. Empezamos hace 30, 40 años a ir de un país al otro, empezando pequeños, escalando localmente. Entonces, en el ADN que tenemos es un ADN de creadores de empresa. Y podemos hablar con creadores de empresa. Entendemos el valor que existe en las alianzas, en las integraciones. Absorção até de cultura. Exactamente. De talentos. Exactamente. Entonces, sí, las adquisiciones son importantes, son interesantes. Hace unos años hicimos de pronto la adquisición más transformadora de Edenred, que fue nuestra propia usina, nuestra propia fábrica de pagos, que se llama PPS. Fue una empresa que adquirimos en Europa. PPS. PPS. Prepay Solutions en Inglaterra, Muito bom. en parcería con la Mastercard. Muito bom. É uma processadora? Un procesador. Processadora. Entonces, ¿qué nos permitió? Esto nos permitió hacer un paso adelante bastante fuerte sobre los medios de pago. Nos permitió aprender, nos permitió entender cómo debíamos evolucionar en los medios de pago. Y cada vez nos ha dado más control sobre esta tecnología, sobre esta plataforma única, que es súper importante como vehículo de innovación para poder probar, fallar o lograr nuevas cosas y escalarlas rápidamente. Yo creo que PPS ha sido uno de nuestros grandes ejemplos de escalabilidad hasta ahora en Europa y poco a poco vamos llegando en América Latina. No sé, Alfredo, ¿tú qué piensas? Sí, exatamente. Mas ao mesmo tempo se convierte em desafio esses modelos globais, onde não pode acontecer uma fila indiana de projetos. Quando você tem 50 países e uma processadora, o risco de avançar uma velocidade de fila indiana de projetos, né? Então também tem que fazer a coisa certa de início. Não dá para... É uma contradição, né? Porque no modelo de inovação existe um conceito de vamos fazer uma POC, né? Vamos fazer um MVP, um produto mínimo viável, né? Mas se depois próximo que se quando você quer fazer uma correção é daqui a 2 anos, então está em problemas, né? Mas esse equilíbrio e ao mesmo tempo também, se você faz essa inovação na processadora, por exemplo, que a gente tem, automaticamente o resto dos países podem utilizar. Então, impacta em inovação automaticamente. A gente compartilha uma plataforma de despesa corporativa com o México. Então, o tempo todo eu recebo de, cara, agora temos uma nova funcionalidade que eu não pedi. Ah, puta, que legal, não sabia, que bom. E eles também, quando eu pido algo, né? Isso também ajuda nesse modelo global. Um intercâmbio, né? Esse intercâmbio, exatamente. Para onde você olharia, ou para onde você indicaria para os nossos associados em termos de negócio hoje? Né? Você, um conselho, ou até dar a sua experiência, para onde vocês estão olhando? Né? Se vocês falaram, foi uma coisa que me pareceu bastante em voga, que é a questão dos dados. Né? Como tratar os dados, como... Né, transformar o meu negócio a partir dos dados que eu já tenho, que o mercado já oferece. Para onde você daria a dica para a gente olhar? Bom, no caso, especialmente do caso do Brasil, e indo além da 246, que é como a gente já falou aqui na associação. Isso parece que está te doendo, né? Não, mas o ponto que eu queria ir, que como você falou, nessa conversa que tivemos faz algumas semanas, era um assunto que a gente já sabia que algum dia ia chegar, que não era uma surpresa, não é certo? Nesse contexto, a gente já estava trabalhando em projetos que geraram outro tipo de receitas dentro do nosso mesmo modelo. Até provavelmente chegar esse dia que a gente já era praticamente uma certeza, nosso único inimigo era o saque, né? ATM. Mas a gente já sabia que iria acontecer um impacto em receitas de intercâmbio, e então por isso que a gente começou um projeto de marketplace. E a gente já está trabalhando nos seguintes projetos que tem que ver com
outros tipos de marketplace, como reutilizar um marketplace. Por exemplo, a gente tem produtos de consumo massivo para a pessoa física, mas ao mesmo tempo a gente vai reutilizar esse marketplace para compras de produtos corporativos, reaproveitando exatamente a mesma tecnologia. Então, a gente consegue reaproveitar esse investimento para 2 unidades de negócio simultaneamente. Que é o próximo que queremos fazer? Mais integrações. Integração. Esse tipo de investimento criam proteções para a minha empresa, porque não vai ser tão simples que amanhã apareçam 10 concorrentes já totalmente integrados com os ERPs. Concordo. Então, com os varejos, com sistemas de pontos de vendas, acho que temos que construir. Isso é uma fortaleza, né? Você acaba fazendo isso uma fortaleza para o seu negócio. Exatamente. Se dá para começar com algo, né? Algo simples, etc. Mas não pode ficar desse jeito. Claro. Fica fraco, fica exposto. Se você conseguiu fazer rápido, que é o que lhe impede ao concorrente também fazer rápido. Se você não investiu, então o outro cara não vai precisar tanto para te copiar. E provavelmente ele já vai começar a partir dos aprendizados de nossos erros. Ele lo vai utilizar. Eu ainda tenho o DNA depreciando os investimentos que eu fiz nos anos anteriores. Então, eu acho que não há que parar de construir. E outro ponto que para mim vai ser de chave é quando a gente tem clientes, é conversar com o cliente. Tivemos uma conversa com Pablo ontem, que dentro dos processos formais corporativos, o pipeline está basado em pesquisas, análise de mercados, né? E também são investimentos. E a gente todos os dias conversa com clientes. Então, será que esse modelo formal é incompatível com o modelo de eu converso com clientes? E hoje voltamos a falar disso. E dando um pouco a razão para Pablo, o questionamento que me fazia, também eu sou ciente que eu não sei se minha priorização está basada com cliente que casualmente eu tenho, mas será que esse cliente é representativo do mercado? É uma dúvida. Hoje combinamos, por exemplo, com o meu time, de dizer, cara, vamos a questionar, vamos a assumir que estamos errados, que estamos fazendo esse projeto A e B porque foi casualidade que nos tocou conversar com esses clientes que pediram essa necessidade. Vamos assumir que não. Vamos a comprovar-lo no mercado. Se nos dá, estão certos, bem-vindo. Se não, corrigimos. Eu acho que é uma situação de nível de profissionalismo, de profissionalizar o backlog e a prestação. Isso é um processo de gestão, né? E isso conversa muito com o processo de gestão da inovação. A gente enche o nosso pipeline, a gente enche o nosso roadmap de desenvolvimento de produtos e muitas vezes o cliente... Eu já cometi isso, de desenvolver um pipeline gigante e entregar boa parte desse pipeline e depois não ter rentabilidade dele. E isso que você falou é muito importante, até para otimizar recursos, né, e investir no lugar certo, na direção certa. Para onde você aconselha um empreendedor, um profissional do meio de pagamento, de fintechs no Brasil, para onde você aconselha ele olhar? Onde ele tem que estar atento? Um conselho sobre? As startups, onde estão as próximas oportunidades de negócio? Onde tem que estar não só para startup, mas para executivos, para empresas em geral. A mí me gusta mucho volver al caso de uso, a cómo los consumidores están haciendo cosas. Las oportunidades donde están, donde un consumidor está siendo frustrado finalmente. Allí es donde están las oportunidades. Donde en la experiencia de utilización un consumidor llega y quiero hacer algo y no lo logro hacer. Un ejemplo que me pasó hace poco, no fue en Brasil, fue en México. Llegué, tomé un café y quise pagar con mi teléfono. Y el vendedor, la cafetería en la que estaba,
Me dijo, no, yo no recibo pagos móviles. Y vi su terminal con el logo sin contacto. Obviamente alguien educado sobre la tecnología de pagos. Le dije, sí los recibe, sí funciona. Intentemos y vamos a ver. Y si no funciona, pues no es grave. Perdimos 2 minutos. Me dijo, ok, intentemos, pero ya va a ver, no va a funcionar. Y funcionó. Aprobado. Aprobado. Y se quedó mirando así como... Entonces, la frustración que puede generar a consumidores este tipo de situaciones crean una oportunidad. Imagínense mercados en los que el consumidor no puede pagar con teléfonos porque el NFC no funciona o porque el comercio no funciona. Pero llegamos, y fue lo que le pasó de nuevo a China, sé que no te gusta. No, me gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Ves un QR code mucho más fácil que no depende de la educación del comercio, pero depende más de la autonomía que le estás dando al usuario. Entonces, llevar autonomía hacia el consumidor, llevar simplificación y masificación, capilaridad en esas posibilidades de pago sin generarle frustración, allí es donde están las oportunidades. Entonces, ¿qué estoy viendo yo como oportunidades en estos últimos días? Todo lo que son pagos de caja chica, todo lo que es este cash que se está utilizando mucho para pagar un esfero, por ejemplo. Hace poco vi una producción de Me televisión. ajuda aqui, Alfredo. O que é caratita? Caja chica. Caratica. Caixinha. Ah, pequenos ¿Okay? valores. Pequeños valores. Entonces, ir a buscar el desplazamiento de este cash que queda en Brasil, pero que está mucho más presente en otros países, son oportunidades interesantes. Y no son fáciles. Y no son fáciles porque hay implicaciones fiscales, porque hay implicaciones de formalidad de la economía. Me hiciste, você me fez lembrar, eu estive em Europa faz 2 semanas, muitos, em Inglaterra, não em França, muitos estabelecimentos com um cartelinho que fala no cash. No cash. Uau. Fotografou? Fotografei. Depois Compartilhar aí na compartilha com a associação. É forte imaginar. O Porque cash trae muchísimas cosas. Trae conveniencia, pero trae también seguridad hacia el consumidor. He visto países con hiperinflación en las que hace 1 año, 2 años, un país bastante cercano a mí, Líbano, porque tengo muy buenos amigos en Líbano y personas muy cercanas a mí, en el que hace unos años pagabas con tarjeta y por todas las condiciones, en un momento dado te empiezas a mover con grandes fajos de billetes. Entonces, la seguridad del consumidor, la capacidad a poder pagar en cualquier lado es súper importante. Entonces, desplazar el cash, desplazar el efectivo de esos micropagos, me parece el siguiente terreno de innovación, el siguiente terreno de inversión en el que debemos entrar. Isso no Brasil é caso bem real. A gente, recentemente, na pandemia, a gente fez o governo para poder fazer a distribuição de auxílio. Ele criou aí uma forma maravilhosa de bancarizar rapidamente, mas a gente discutiu isso na associação. Essa bancarização, eu ouvi um termo lá que era subbancarização, porque é bancarização para chegar ao dinheiro. Mas o consumidor retira o dinheiro e fica com cash. E usa em cash. Ele ainda não se habituou ele ainda não deu o passo de usar o dinheiro, de usar a tarjeta, de usar o telefone. O varejo, onde esse usuário utilizou o cash, o varejo deposita esse dinheiro no ATM e 5 minutos depois chega outro usuário a pegar o dinheiro, consome no supermercado e volta ao mesmo ATM. É mesmo. Temos esse ciclo no Brasil, né? Muito interessante, muito interessante. Eu gostaria de pôr uma provocação, Paulo. Eu sei que você está próximo à blockchain. Sim. Como realmente isso para meios de pago vai acontecer? Está próximo? É uma utopia? Como estão as regulações em Europa? De nuevo, hay fantasmas en la industria de pagos siempre.
durante toda mi vida he escuchado fantasmas. El pago silencioso, un fantasma. La ultramonetización de la data, un fantasma. Blockchain ha generado, en todo caso la tecnología cripto ha generado oportunidades y fantasmas también. Una visión bastante personal, ¿ok? Creo que nos va a servir muchísimo para manejar la identidad y la transferencia de valor en ambientes completamente virtuales, completamente digitalizados. Y sí va a ser interesante. Hay algunas experimentaciones que se están haciendo en Europa en las que la autorización se hace en la blockchain, pero el pago, la transferencia de dinero finalmente se hace en fiat vía APIs de pago. Son experimentaciones súper interesantes. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando en ese momento de una moneda electrónica, sino de una tecnología de autorización. Primer punto. Segundo, sí creo que hay trabajos interesantes que se están haciendo en el mundo sobre criptomonedas estables. Pero entonces la cuestión es cómo le aseguramos en el momento en que se vuelve un medio de pago, en el momento en que es un verdadero medio de pago y no una inversión especulativa, ya saben de qué estoy hablando. ¿Cómo le aseguramos al consumidor la seguridad que su euro digital, que su reais digital, que su dólar digital não lhe está haciendo perder valor? Essa semana tivemos, né, o experimento, aí, primeiras transações do real digital. Uhum. E ainda em estado de piloto, mas em produção. Entonces, son ideas interesantes. Las monedas, los stablecoins, son ideas interesantes que están avanzando bastante rápido, pero generan, yo diría, 2 o 3 cuestiones interesantes, 2 o 3 preguntas interesantes. En un blockchain, la transparencia es fuerte. Puedes ver comisiones, puedes ver una cantidad de cosas que en un modelo digital histórico, non-blockchain, no podrías ver. Entonces, ¿cómo garantizamos los modelos de negocios? Todo mientras garantizamos la tecnología, la seguridad y la transparencia. Hay preguntas interesantes a las que no tengo respuesta todavía, não, pero las experimentaciones las están... E você falou algo que é na base da tecnologia blockchain, e a base da tecnologia blockchain é exatamente a descentralização da informação e a garantia da publicidade. Quando a gente vai para o caso de uso das criptomoedas, elas falam diferente disso. Isso me confunde um pouco também, porque quando eu vou para falar, né, de transações ilegais, basicamente, né, saindo dos modelos, né, dos arranjos legais dos bancos centrais, ou seja, dinheiro de narcotráfico, dinheiro de terrorismo, dinheiro que não pode aparecer, eles estão usando demais as criptomoedas e isso causa espanto, né, isso causa repulsa. Muita gente, né, é contra isso exatamente pelo uso indevido. Porém, a tecnologia é a mais transparente do que a convencional. Eu não entendo porque vocês sabem o porquê que se tomou esse caso de uso diferente? Minha teoria é a falta de regulação, provavelmente. E no caso, especialmente da Edenred, muito provavelmente a gente não vai ingressar em cripto até não esteja mais madura a regulação, para não ficar expostos, sendo parte de um grupo que está na bolsa da França, no New York. Então, não podemos ficar expostos a um case. Sim. Então, e a gente vira conservador nesse modelo, mas não por isso a gente não pode deixar de olhar como está evoluindo. É um posicionamento de muita gente. Yo creo que la buena respuesta a esa pregunta es porque la tecnología está allí. La tecnología está disponible para hacer lo que la industria o ciertos grupos quieran. Y el comentario de Alfredo es interesante, la regulación. ¿Cómo nos aseguramos que esa tecnología está usada para un verdadero caso de uso, para ayudar a la industria y no para ser concorrente? Exactamente. Aqui fica um desafio. Por que não ter a good card sendo transacionada da maneira estável
e regulada como adotar a tecnologia de blockchain. Né? Isso aí é um desafio. Aí, fica aí um dever de casa para você. Você já não tem, né? Quase nenhum. Fica com esse projeto, tá? Pessoal, a gente está chegando... Lincoln, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Mas como vocês veem? Eu toda a vida eu via um Brasil como um país continental, pelo menos para a Sudamérica, né? Porque México um bicho especial, né? Estamos falando de parte de Latinoamérica, mas com um tamanho super relevante. Mas em Sudamérica a presença do Brasil é extremadamente forte. E ao mesmo tempo, provavelmente vou fazer um investimento e começar uma startup. Em qualquer outro país de Sudamérica, vai custar mais ou menos o mesmo que fazer no Brasil. Mas o mercado brasileiro é absurdamente gigante. E então isso permite depois ir avançando e fazendo um rollout internacional na região, né? Qual é a sua própria visão disso, Lincoln, como brasileiro, né? No sentido de qual é o papel do Brasil na região? Alfredo, eu já fiz alguns negócios na América Latina. Né? Tive no Paraguai, tive na Argentina, tive no Chile. Tentei alguma coisa no Peru, mas, em geral, assim, a gente encontra países muito receptivos à cultura da tecnologia bancária brasileira. Então, em todos esses lugares eu fui muito bem recebido, porque sabiam que eu estava vindo, né, de um país que tem esse know-how. E então eu percebi ali muita demanda. Eu vejo que o Brasil ele pode, sim, e deveria, e não o faz. Eu acho que é por uma questão de língua, uma questão cultural. O Brasil, e eu ia falar isso até no começo do programa aqui, porque vocês tiveram, né, você esteve na França, trabalhando em outros lugares, e é muito fácil quando você vê uma empresa europeia e americana indo para o mundo. É esperado isso. Uhum. Você já pensa globalmente. E aqui no Brasil, eu não sei se essa é a realidade na Argentina, na Colômbia, no México. Talvez no México seja, né, pela proximidade, né, eu vejo bastante influência mexicana. Mas o Brasil ele não tem uma característica. O brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele não pensa muito em internacionalizar, em expandir. Ele não ocupa esse lugar. E fica aqui uma baita de uma oportunidade para a gente. A gente tem conversado sobre isso na associação, porque tem demanda para o que a gente produz aqui, para os países da América Latina, até mesmo para o México. Tem demanda para falar de chip and pin, tem demanda para falar de QR Code, tem demanda para falar de arranjo, de processamento. Nós temos muita robustez e muita experiência, né? O Brasil também foi um país que passou por muitos anos de alta inflação, então aprendeu aí. O Brasil tem dois motivos, dois fatores, né, que proporcionaram muito a digitalização ou a automação bancária, né? Primeiro a inflação e a segundo a insegurança, né? As pessoas não andam com dinheiro por medo. E eu vejo que tem espaço, eu olhando como brasileiro, né, e como empreendedor brasileiro, eu vejo como tem espaço. Eu tenho muito interesse em fazer exportação de tecnologia, de serviços financeiros para países da América Latina. Eu acredito também que lá vai acontecer algo muito parecido. Lá que eu falo alguns países da América Latina, né, principalmente Caribe e América Central. Vai acontecer muito parecido com China, porque ele vai sair do modelo de arranjo, dos arranjos comumente, né, aceito, e vai para um modelo de desintermediação. Pode ser usando blockchain como moedas estáveis. Eu acredito muito nisso porque é complexo você ter que se adaptar em bancos centrais de países pequenos. Né? Então são muitas realidades e você tem uma demanda que é praticamente igual.
Então eu vejo que o Brasil perde essa oportunidade, o empreendedor brasileiro perde essa oportunidade. E aí eu não sei te responder se é pela língua, pela cultura, pelo perfil, né, de países que foram colonizados e não países que foram expansionistas ou países que foram territorialistas, né? Nós somos países que fomos colonizados, a maioria de nós. Então a gente não sei se a nossa cultura nos impede de fazer esse tipo de movimento. Poucas empresas brasileiras, poucas empresas argentinas, poucas empresas colombianas são altamente internacionalizadas, são multinacionais. E temos muita coisa no nosso setor, nós temos muita coisa para oferecer. Eu acho não sei se eu te respondi. Me respondeu, mas minha opinião é que a gente não acordou. Não somos cientes de lo que poderíamos fazer um modelo de mundo digital. Porque em algumas indústrias, hoje que esse passo de internalização são barreira física, canais de distribuição, se acaba. Em digital, não somos cientes. E provavelmente lá no hemisfério norte, não querem que a gente acorde muito rápido, entendeu? Temos que ser cientes que podemos fazer, o que existe, a tecnologia, que existe o conhecimento. E acho que a língua não deveria ser uma barreira, é uma cultura muito semelhante. Então, é somente ter a fome de querer fazer e se conseguir fazer. Eu concordo plenamente. E aproveitando aqui a sua deixa, quero agradecer a IBREI, que é uma associação, né, muito próxima da nossa associação e que faz esse papel de internacionalização. Então, quero mandar um abraço aí para todos. Aproveitando também o nosso horário já está se esgotando, eu sei que você tem um compromisso. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Usamos bastante bem o seu tempo aqui, espero que você tenha gostado. Muitas graças, sim, bastante. E agradecer também a todos os associados, eu quero agradecer aos diretores da associação, aos chefes de comitê, a cada um que vai assistir quero agradecer ao Ricardo e ao Gabriel que estão aqui, sempre apostos aqui nos ajudando. O Gabriel também o DJ aqui, eu não sei o nome, mas é o cara que está cuidando de toda a tecnologia do local. Muito obrigado, Gabriel. Pablo, muito obrigado. Desejo que sua estada aqui esteja sendo maravilhosa. Espero demais que sua carreira, seu desempenho, não só na Edenred, mas seu desempenho como profissional seja muito, muito rico e que você consiga também, esteja mais próximo da gente. Vocês como associados da Pagos, traga mais informação, explore mais também a associação. A gente está aqui querendo realmente ter esse contato, aprender, dividir conhecimento. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Muchas gracias. Yo creo que estos espacios de interacción entre empresas e industria, entre peers, son súper importantes, porque más allá de estar compitiendo en mismos mercados, más allá de estar buscando nuevas oportunidades, es esa tensión entre competidores, pero estos intercambios que nos permiten también hacer evolucionar la industria. Nuestra visión, la visión de los otros, es lo que nos ayuda. Y muchas gracias por este espacio para nosotros con Alfredo. Bastante interessante. Obrigado. Alfredo, com você. Você é um cara incrível que tem ajudado demais. Muito obrigado. E desejo... Obrigado a você e... Obrigado por essa Pagos 2,0. O que acha? Boa, gostei. Estamos nessa aqui. Essa interação é muito importante. Essa troca de conhecimento. Pessoal, muito obrigado. Alfredo, muito obrigado por estar aqui. Desejo aí a todos que tenham curtido, né? Manda aí seu like, manda um abraço, divide, compartilha com seus amigos. Muito obrigado a todos. Um abraço. Gracias.